Olá, seja muito bem-vindo ao canal da CIS Contabilidade Online. E hoje eu vou falar com você que tem dúvidas aí sobre, primeiro, as regras do Pix, né? As regras da movimentação financeira, tanto na pessoa física quanto na jurídica, mas você acabou ficando em dúvida principalmente depois que você viu as notícias do cancelamento dessas regras. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu gravei aqui 18 perguntas e respostas de clientes, de pessoas que mandaram na minha rede social, na rede social da nossa empresa, enfim, dúvidas comuns de pessoas físicas, né, movimentação na pessoa física, para quem tem empresa do Simples Nacional, para quem tem MEI e para quem é autônomo também. Então, para tirar todas as dúvidas do como funciona tudo isso. Vale lembrar que a regra do Pix, né, essa de R$5.000 movimentado, né, seja Pix ou movimentação de cartão de crédito na pessoa física e acima de R$15.000 na pessoa jurídica, ela é uma regra que iria iniciar em 1º de janeiro de 2025. Mas depois desse cancelamento ela caiu. No entanto, passa a valer a regra que já existia antes, que talvez você não saiba, mas desde 2015 já acontece esse envio por parte das instituições financeiras para a Receita Federal das movimentações dos seus clientes. As movimentações acima de R$2.000 para a pessoa física e de R$6.000 para a pessoa jurídica. O que mudou? Isso já existia. O que não vai acontecer? Não vai acontecer para instituições não financeiras, né? Como, por exemplo, Magazine Luiza, aí, que teria que mandar declarações da sua movimentação lá de empréstimo, financiamento, né? Linhas de crédito da Magazine Luiza ela não precisa mais mandar agora. E também outros meios digitais, aí, outros tipos de contas digitais que não são consideradas contas de banco. Então essas não vão mais para o governo. No entanto, toda a movimentação do seu banco, né, esses totalizadores, eles já são enviados para a Receita Federal desde 2015. Então, de repente, aí, há praticamente 10 anos, o governo, né, a Receita Federal já está movimentando, já está vendo a movimentação das pessoas físicas. É claro, a regra caiu, no entanto, fique atento, porque tudo o que a gente vai falar daqui para frente continua valendo. Então, vamos lá? Bom vídeo para você! Gessé, me ajuda com as perguntas, por favor? Primeira pergunta. Por que o Pix está sendo monitorado? Essa é uma boa pergunta. Por que o Pix está sendo monitorado? Bom, o que muitas pessoas não sabem é que ele já era monitorado, então não é uma novidade. O que é novidade aqui? A novidade é com relação à quantidade de empresas, instituições que estão mandando essa informação para o governo federal. Sempre os bancos já mandavam essas informações. No entanto, os limites eles eram um pouco diferentes, eram movimentações acima de R$2.000 por mês. No entanto, eram apenas os bancos, instituições financeiras que mandavam essas declarações. Agora, quem que está mandando? Por exemplo, Magazine Luiza, que oferece crédito aí para pessoas que compram lá. Então, essas instituições como Magazine Luiza, bancos digitais, instituições de meios de pagamento digitais que antes não estavam obrigadas a pegar essa informação e mandar para a Receita Federal, agora estão. E, além disso, a Receita Federal vai intensificar essas fiscalizações, né, essas movimentações que vão ser enviados, através de inteligência artificial, cruzando informações e buscando achar aí inconsistências. Então é isso. Segunda pergunta. Tá, então essas mudanças significam que não posso fazer Pix acima desses valores? Nada a ver. Você pode fazer Pix com qualquer valor. A sua preocupação não tem e que está relacionada a valores. Você pode fazer transações de 1 centavo, você pode fazer transações de 1.000, 2.000, 5.000, 6.000, 10.000, não importa. Você não tem nenhum tipo de limitação aqui, fica super tranquilo. Terceira pergunta. Todas as transações acima desses valores são fiscalizadas? Não necessariamente. Essas transações acima desses valores, elas são enviadas para a Receita Federal através dessa instituição que está tendo a sua movimentação financeira. Então elas são enviadas. A Receita Federal vai arquivar essas informações e vai passar aí inteligência artificial, fazer meios de auditoria de forma eletrônica para buscar inconsistência. Então fica tranquilo, continua seguindo sua vida do jeito que você sempre seguiu, se você está fazendo as coisas dentro da legalidade. Quarta pergunta. Preciso justificar os Pix acima desses valores? Justificar? Sim, você precisa justificar. O que você precisa fazer para justificar esses valores?
Nada. Eu já vou nas próximas conversas, perguntas que a gente abordar aqui, você vai entender, independente do que você for. Se você for uma pessoa que trabalha sozinho, se você é uma pessoa que tem um CNPJ simples, nacional, presumido, lucro real, ou se você é uma pessoa que tem um MEI, né? Ou se você não tem nada disso. Então fica tranquilo que o que você faz hoje, se você já está dentro das regras gerais, você não precisa se preocupar com nada. Vamos para as próximas perguntas aí e ver quem que precisa se preocupar. Quinta pergunta. Isso afeta empresas e pessoas fiscais da mesma forma? Sim, pessoas físicas, elas têm uma limitação ali de valores de até R$5.000, não limitação, né? Acima desse valor vai ser enviadas as declarações para o governo, e pessoa jurídica acima de R$15.000 por mês, que movimenta na conta pessoa jurídica. Então, a Receita Federal não quer saber informações de quem movimenta menos de 5.000 na pessoa física e quem movimenta menos de 15.000 na pessoa jurídica. Atenção, pessoa jurídica, ele não quer saber se o banco vai enviar essa informação para ele. No entanto, se você é uma pessoa jurídica, você precisa todos os meses fazer suas declarações de imposto, aí recolher seus impostos de acordo com a sua movimentação. Mesmo que você fature menos de R$15.000 por mês, com certeza a sua contabilidade continua a mesma. Sexta pergunta. Eu vou precisar pagar mais impostos? Não vai precisar pagar mais impostos desde que você já esteja pagando os impostos da forma correta. Quem que precisa se preocupar se vai pagar mais impostos? Quem estava sonegando, quem não declarava alguns recebimentos, quem recebia valores de PIX na conta pessoa física e tinha empresa, mas não emitia nota fiscal desses valores. Então esses, com certeza, precisam regularizar seus rendimentos e aí, consequentemente, vão pagar mais imposto. Mas não é que o imposto aumentou, é porque existiam pessoas que estavam até então sonegando e que agora vão ter um holofote para suas movimentações de uma forma muito mais acirrada. Então, de fato, precisarão pagar mais imposto. Não porque o imposto aumentou, mas porque não estavam recolhendo os impostos da forma correta. Sétima pergunta. Quais documentos podem ser solicitados pela Receita Federal? Comprovantes bancários, né? Pessoa física ou jurídica, tá? Comprovantes bancários, notas fiscais, contratos de prestação de serviço, contratos de compra e venda, enfim, tudo aquilo que você guardaria, tudo aquilo que você manteria aí um arquivo nos seus, seja físico ou digital, mantenha o arquivo dessas informações, porque tudo isso, né, imposto de renda, né, declaração de imposto de renda da pessoa física, declarações de pessoa jurídica que a sua contabilidade envia, tudo isso pode ser, de fato, solicitado pela Receita Federal. Em algum momento você vai, de fato, ter que entregar e apresentar essas informações para comprovar as movimentações. Oitava pergunta. PIX de uma conta minha para outra também é monitorado? Sim, se você movimentar entre uma conta e outra, ultrapassando esses limites, de fato vai ser enviado para o governo, mas você não precisa se preocupar, porque esse não é um dos focos da Receita Federal, movimentação entre mesmo CPF, né? Então ele quer saber o que entra de dinheiro novo na sua conta, mas esse dinheiro já está aqui, você transacionou ele entre uma conta e outra, sua mesmo, isso fica tranquilo, não precisa se preocupar. Nona pergunta. E se eu receber valores acima do limite sem aviso prévio? Tranquilo, não se preocupa, porque o negócio ele não é instantâneo. Tipo, bateu aqui R$6.000 na minha conta de banco, eu não emiti uma nota fiscal ainda e tal, socorro, né? Fica tranquilo. Ou então, recebi na minha empresa mais de 15.000 numa operação, não estava esperando, não, o cliente me pagou, fica tranquilo. Não é receber o valor e já vai ter gente na tua porta perguntando o que isso vai acontecer. Calma. Bem menos, bem mais tranquilo, tá? É só você seguir as regras. Então, se você tem empresa, você emite nota fiscal. Se você é profissional autônomo, você ou emite um recibo, né? Se você tiver a tua atividade, tiver permissão de ter recibo, vou falar mais adiante nesse vídeo. Se você tem um MEI, você emite nota fiscal no seu MEI, então fica tranquilo. Não precisa se preocupar, não é um negócio instantâneo. Décima. O monitoramento é imediato ou retroativo? Legal. Quando você atinge a movimentação, a instituição financeira, o banco, o meio de pagamento, enfim, dependente da instituição, ela vai mandar essa informação para o governo. Então, a partir dali, se em um mês do ano, janeiro, fevereiro, março, você não passou por esses limites, né? Aí em abril você passou por esses limites. E aí a partir de abril, o ano inteiro, esse banco vai transacionar suas informações, passar suas informações aí para a Receita Federal, mesmo que nos próximos meses você não alcance esse limite de 5, de 15 mil reais por mês. Lembrando, tá? Existe uma dúvida que eu acho que ninguém perguntou ali, que é relacionado a sigilo bancário. Mas o meu sigilo bancário vai ser quebrado, isso é um absurdo. Não, seu sigilo bancário ele não vai ser quebrado.
O que a instituição vai mandar é o seguinte: o quanto que entrou de dinheiro na sua conta e quanto saiu. São valores totalitários, quanto sobrou, né? Então, é uma movimentação naquela instituição de pagamento totalitária. Então, o que a Receita Federal pode vir, de fato, a solicitar documentações é para começar a entender, a destrinchar esses valores, se eles não condizerem com suas declarações sobre sua movimentação normal no dia a dia, no ano a ano. Fechou? Próxima pergunta. Pergunta de número 11. Eu posso dividir um Pix maior em várias transações para evitar esse limite? Não precisa se preocupar, não se preocupa. Se atingir, mesmo que você faça transações de R$1.000, de R$500, centavos, passou 5 mil, vai ser transferido para o governo. Então, não tem meios de burlar o limite dos 5 mil. Não é uma transação de 5 mil, tá? É a soma dessa movimentação no mês. Então, fica bem tranquilo. Se você estiver fazendo as coisas de forma correta, não se preocupe. Pergunta de número 12. Eu tenho uma PJ e parte do meu recebimento PF vem do meu Prolabore e parte do lucro da empresa. Vou ter problema? Essa é uma excelente pergunta. Se você tem empresa, você seja cliente da CIS, Contabilidade Online ou não, não precisa se preocupar, tá? Desde que você faça as coisas da forma correta. Então vamos lá. Prolabore do sócio é o salário dele, né? Então é um valor que ele retira fixo da empresa. Distribuição de lucros é um valor que você distribui, você passa da empresa para sua pessoa física de acordo com a lucratividade que a tua empresa gerou em determinado período. Então, se você retira a Prolabore, se você emite suas notas fiscais para todos os seus clientes, se os seus clientes pagam todos esses valores na sua conta de banco pessoa jurídica, se a sua contabilidade apura seus impostos, se você paga esses impostos em dia, você não tem atraso, você não tem valor de imposto em aberto, se você tinha algum valor de imposto aberto, mas ele está parcelado, né? Se você não tem nenhum débito com a Receita Federal, municipal, estadual, enfim, com nenhum ente público, você não precisa se preocupar com nada. Todo o dinheiro que sai da sua empresa, seja para você, seja Prolabore ou distribuição de lucro, ele é totalmente legal. Então você vai pegar, durante o ano você faz toda a sua movimentação e na declaração de imposto de renda da pessoa física, no início de cada ano, você vai colocar na sua declaração de pessoa física tudo o que aconteceu na sua empresa e na sua pessoa física. Então fica super tranquilo, tendo uma boa contabilidade para te apoiar, com certeza você estará em boas mãos. Pergunta de número 13. Recebo mais do que emito em notas fiscais da minha empresa e esse dinheiro vai para minha conta PF. Posso ter problemas? Sim, com certeza. Então, as regras básicas aqui é o seguinte: todo o dinheiro que entrar para você, você tem que ter lastro financeiro. Então, uma vez que você emite menos nota fiscal do que a sua empresa recebe, ou você recebe por fora isso direto da sua conta de banco, aí você vai ter problema, tá? Então, o objetivo aqui é legalizar tudo. Então, se em algum momento você recebe alguma coisa por fora que você não declara, não emite nota fiscal, não emite recibo, cara, aí de fato você vai ter problema. Então, comece a regularizar os seus ganhos, independente de quais sejam, tá certo? Lembrando que se não tiver relação, por exemplo, com a sua atividade da empresa, eu vou dar um exemplo aqui de um cliente meu. Ele me ligou e falou assim: Alon, poxa, eu tenho minha empresa aqui, tenho faturamento, mas a partir de agora eu vou começar a vender aí um produto novo, mas não vou colocar na minha empresa. Eu vou fazer direto na pessoa física. O que eu faço? Declarar imposto de renda da pessoa física. Você tem que declarar essa renda na sua pessoa física. A sua empresa continua movimentando e você tem que pagar imposto de renda sobre os seus rendimentos desse novo produto que você não vai incluir na sua empresa ou não vai abrir um novo negócio para ele. A questão que eu falei para esse cliente é o seguinte: na pessoa física tende a ser mais caro o imposto. Então você, de fato, poderia abrir uma nova empresa para reduzir esse imposto de uma forma totalmente legal. Mas aí vai da escolha de cada um, momento, qual que é a previsão de crescimento e tudo mais. Se você recebe por fora, tá? Se você não está emitindo nota, de fato você terá problemas. Então comece a regularizar isso hoje. Próximo. Próxima pergunta tem muito a ver com o que você estava falando, né? Pergunta de número 14, ele está dizendo assim: sou um autônomo, psicólogo, alguma parte dos meus recebimentos tem recibo, outra parte não tem recibo. O que eu faço? Ótimo. Ou não, né? Psicólogo é um tipo de profissional autônomo que pode atuar como pessoa física, certo? Por que pode atuar como pessoa física? Porque esse tipo de profissional ele tem alguns créditos que ele pode tomar das suas atividades e, de fato, diminuir o imposto que ele recolheria lá para o governo. O que esse psicólogo deve fazer? Primeiro, emitir recibo para todos os pacientes.
dependente do recebimento. Ah, recebo em Pix, recebo em cartão, recebo em dinheiro, recebo em criptomoeda, enfim, depende da forma que você receber, você tem que, independente da forma que você receber, você tem que emitir recibo para os seus pacientes, se você não tiver empresa. Qual que é a forma correta de você fazer isso? Profissionais da saúde têm o Receita Saúde, né, que entrou em vigor agora no início desse ano, e você deve fazer por meio de lá, junto com o seu Carnê-Leão, né? Então, se todos esses assuntos eles são hebraico aí para você não está entendendo nada, faz o seguinte, chama a gente no link do WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo e converse com um especialista sobre a parte de autônomo da atividade de saúde. Com certeza a gente pode te ajudar muito nisso. Se você tem uma empresa, se você é um psicólogo, por exemplo, da pergunta, e tem uma empresa, você começa a emitir nota fiscal através da sua empresa sem deixar nenhum paciente sem nota fiscal. Deve emitir nota fiscal para todos os seus recebimentos, tá bom? Independente se esse dinheiro entrou numa conta, em outra, enfim. Agora todas as instituições mandam isso para o governo. E se você está achando que não vai pagar imposto, você está errado. De fato, você vai ter que pagar imposto sobre isso. Próxima pergunta. Próxima pergunta de número 15. Vai aumentar os meus impostos agora com essa regra do Pix? Não aumenta imposto, desde que você esteja pagando da forma correta. Então, legalize seus recebimentos se você não tem tudo com nota fiscal, né? Se você não tem empresa legalizada, se você não declara isso no seu imposto de renda, e você não vai ter problema nenhum. Essa regra ela não aumenta imposto de ninguém. Pergunta número 16. E meu imposto de renda, como ficará a partir de agora? Como sempre foi. Vai ser a soma dos recebimentos que você teve no ano anterior. Então, em 2025, que a gente está fazendo esse vídeo, você declara movimentações de 2024. Em 2026, você declarará informações de 2025, então mantenha tudo organizado. Não muda nada. Ou faça você o seu imposto de renda, ou contrate um contador especialista para te ajudar. A gente também, no nosso link do WhatsApp, pode te ajudar com o seu imposto de renda. Chama a gente ali e não fique de bobeira, pagando às vezes mais imposto, declarando coisas erradas, abrindo margem aí para, de repente, o governo te questionar coisas que não fariam nem sentido, porque talvez você não tenha o devido conhecimento. Chama a gente ali que a gente faz para você. Tá, mas e quem é MEI? Poderá receber até 15 mil por mês com a nova regra? Boa, essa é uma confusão que os MEIs estão fazendo, né? Então vamos lá, regra do MEI. Limite de faturamento anual, R$81 mil por ano. Nossa, Luan, mas esse limite aumentou, eu vi notícias sobre isso. Não, o limite não aumentou. Existem projetos de leis que estão rodando aí há mais de ano, mas que até hoje não entrou em vigor. Então, em 2025, o limite de faturamento do MEI é R$85 mil por mês. Se você pegar 85 mil e dividir por 12 meses, dá uma média de R$6.750 por mês. Esse é o limite de faturamento do MEI, 81 mil por ano ou 6.750 somado por mês desde o momento que ele está aberto. Então, se o seu MEI já existe em janeiro de 2025, em 2025 você tem 81 mil para faturar. Se você abrir o seu MEI na metade do ano, lá em junho, você tem seus R$40.500 para faturar no ano de 2025. Então, cuidado, beleza? Mas, Luan, e a informação dos Pix de 15 mil? Isso não tem interferência. A diferença é que se você for MEI e você estiver dentro dos limites, o governo não vai receber as informações das instituições de pagamento lá acima de 15 mil da sua empresa. Mas você tem que emitir nota fiscal para os seus recebimentos, você tem que fazer as declarações do MEI todos os anos. Então você continua fazendo o que você estava fazendo desde que você não ultrapasse os limites. De fato, MEIs, né, pessoal que trabalhava com MEI e fatura mais do que o limite, esses terão aí um holofote em cima deles para pegar eles também. Então cuidado, se você está faturando mais do que esses 81 mil no ano, você está correndo um grave risco aí de tomar uma autuação. O que acontece? O governo ele percebe que você movimentou mais do que o permitido. Isso pode ser durante o ano que a gente está falando, 2025, ele pode esperar virar o ano, identificar lá nas suas transações financeiras que de fato você movimentou mais e dizer o seguinte, olha, você não poderia ser MEI em 2025. A partir de agora você está desenquadrado, você vai ter que recolher, no caso, pagar os impostos do ano inteirinho, como uma empresa normal, e ainda o governo vai te cobrar multa e juros por atraso, porque você deveria ter pago no ano anterior e não naquele momento que você foi autuado. Então, ande na linha certinho, e se você precisar desenquadrar seu MEI por limite de faturamento, também chama a gente no link do WhatsApp que a gente vai poder te ajudar nesse processo todo, com uma orientação, com um especialista que vai te ajudar no passo a passo para você recolher o menor imposto possível dentro da legalidade. Próxima pergunta. Tá, e o que acontece se o MEI recebe mais do que o permitido? Acontece o que eu falei ali, ele vai ser desenquadrado
ele vai ter que pagar multa e juros, né, e pagar o imposto como uma empresa normal. Então, cuide para não ser desenquadrado. O objetivo da regra do PIX, da movimentação financeira, não é se atentar aos MEIs, mas eu percebo que, de fato, eles vão levar aí um caminho para chegar nos MEI também, para perceber quem estava faturando mais do que deveria e não estava tirando sua empresa desse enquadramento, que é um benefício fiscal que você paga muito menos imposto. Então o governo está precisando, está querendo muito aumentar suas arrecadações e está buscando quem não deveria estar pagando pouco imposto e tem que pagar mais. E é esse pessoal que vai ter que dar uma corrida aqui para não ter problemas mais graves no futuro. Essa nova regra cria algum imposto novo para quem é MEI? Não cria nenhum imposto novo. A guia de imposto do MEI é o mesmo valor que sempre foi, né? Claro, salvo as suas correções anuais, né? Então todo o início do ano o valor da parcela do MEI ele aumenta um pouquinho, né? Então todo ano sai um novo valor, em janeiro você já paga o novo valor, e o novo valor é de acordo com a sua atividade. Se você é prestação de serviço é um valor, se você é comercial, vende produtos é outro. Então ele sempre aumenta um pouquinho. Então não caia em golpes, não acredite que vai pagar mais imposto sendo MEI, não vai, tá? Continua tudo igual, não mudou limite, não mudou imposto, não mudou nada, beleza? Próxima pergunta. Acabou as perguntas. Acabou as perguntas. Tem um ponto importante que tem muita dúvida acontecendo, que até grandes canais de comunicação estão soltando, grande mídia, que é o seguinte: os autônomos lá com um pedreiro, por exemplo, essa pessoa ela compra seus produtos para aplicar numa construção de uma casa, ele compra ali materiais que vão ser usados em uma obra, e essa pessoa ela vai ter grandes problemas com o governo, porque ele vai movimentar mais de 5 mil reais. No entanto, o lucro dele daquela operação é muito menor. Ou ainda, a lojinha de cachorro-quente que vende cachorro-quente na rua, que a lucratividade é muito menor do que ele movimentou no mês, porque ele tem que comprar salsicha, ou pão, ou molho, né, ter todos os elementos para preparar aquele produto. Esse cara ele vai ter problemas com a Receita Federal, mas o lucro dele é muito pequeno. Não, se você é esse tipo de profissional autônomo, se você conhece um profissional autônomo nessa linha, e se você está preocupado com isso, a Receita Federal soltou uma nota no qual ele diz que o objetivo dele não é atingir esse tipo de profissional autônomo. Ou seja, esse tipo de profissional autônomo ele não vai ser fiscalizado, não vai ter grandes problemas, porque o governo, a Receita Federal, diz até então que entende que a movimentação dele vai ser maior, mas ele tem diversos dispêndios ali, diversos custos, e que no final do mês sobra muito menos do que aquilo, tá? Então, segundo a Receita Federal, não vai dar um grande holofote para esse tipo de profissional. Mas a regra é clara, né? Eu, no lugar de um profissional autônomo como pedreiro, marceneiro, cabeleireiro, independente de qualquer atividade ali, né, nessa que o pessoal está com muito medo, eu abriria um MEI, microempreendedor individual. Eu sei que muitas vezes pode ser difícil, é algo muito novo, né? Pessoas não têm habitualidade com isso. Procure um contador na sua região, na sua cidade, converse com ele, peça ajuda, abra um MEI, porque aí você está mais legalizado, vamos dizer assim, você está mais tranquilo sobre isso. Se não, de fato a Receita Federal falou que não tem grandes interesses nesse tipo de profissional. Gente, o vídeo de hoje aqui da CIS Contabilidade Online vai ficando por aqui. Nossos canais estão abertos. Se você tem dúvida, e não são essas que eu falei para você chamar no WhatsApp, né, se são dúvidas pontuais sobre o PIX, movimentação, deixe nos comentários. Eu vou estar lendo todos eles, respondendo todos eles que eu souber, que eu estiver por dentro da informação, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Desejo tudo de bom e até o próximo vídeo.